When I was 6, my father was offered a job, and my parents decided that we would move to Brazil. So that's what we did. We lived in Brazil for 5 years, and in those 5 years, we lived in 3 cities. So not very long in any city in particular. I never received any formal education in Portuguese because I was sent to British schools. I have never returned to Brazil, and I've never had any exposure to Portuguese, and it was difficult to keep contact with the people that I had met in Rio, or even the cities before then, because like I say, I was just a child. So basically no Portuguese at all from the age of about 11 until 2019, so only 2 or 3 years ago, and I'll tell you that story in a moment. But other than the sporadic, oh, you speak Portuguese, or oh, I lived in Brazil when I was a child, other than that, my Portuguese was obviously quite poor. So fast forward to 2019, and a job appeared, and it was the possibility of traveling to Rio de Janeiro to deliver a 1-week business English workshop. And whoever wanted to apply for the position needed to record themselves speaking in Portuguese for 1 minute. And so in a moment, I'm going to show you the attempts that I made to record myself speaking in Portuguese, but this didn't happen like out of the blue. We received the invitation, say, on a Friday, and the last day to hand in our recording was on the Tuesday. So I spent that whole weekend listening to Portuguese. I went onto YouTube. I looked for panel programs where people were having casual conversations, and I watched BBC documentaries, and I took out a notebook and I made, lots of notes, words that I hadn't heard in over 40 years, and just, trying to put it all together in my head. And so I'm going to show you now my attempt to apply for this position. Okay, so this is where my Portuguese started in 2019. Are you ready? Here we go. Bom dia, Rio de Janeiro. Desde aqui... Não. Bom dia, Rio de Janeiro. Desde aqui, a cidade do México. Meu nome é Tânia Mayer e o British Council aqui me pediu que eu falasse um pouquinho com vocês de a posição é o que a gente quer. A posição somente de o que a gente quer, mas não disse as razões. Mas na posição a gente não diz por que a gente quer. Não, então não é assim, não. Okay, so a few things to say about my Portuguese. The first is that you might notice that the pronunciation isn't bad. The pronunciation is okay, and that's because I learned Portuguese as a child. So I can move my mouth and pronounce those vowels that are so Brazilian. But also you can see how I'm struggling to put my ideas together and just to say something quite simple. It's just and I don't have the vocabulary because I was 12 or 11 years old when we left Brazil. So I just couldn't, in my head, I couldn't string it together, and say what I wanted to say. So sadly, needless to say, I did not get the job.
But what did happen was that the idea of my speaking Portuguese was, the seed was planted, and it's kind of important to me. So, as I say, the seed was planted, and then life continued. In 2020, the world went into lockdown. And prior to that, I was a freelance teacher of English, teaching at the British Council, at various think tanks and universities here in Mexico, and also with private, individual, and corporate clients. So basically, I was extremely busy running to and fro, preparing lessons or delivering them. And that was fine, but unsustainable. When lockdown came into place, then everything stopped. And so it was in that stillness, in that, moment of having more calm and less running around. That's when I created my online hybrid program, and that's the program I work on, and it's wonderful. If you're interested in joining, please look for the link below in the description. But as I created this program as an experienced teacher of English, I realized that I also wanted to be a participant in my own program. I wanted to put my strategies and my learning techniques into action myself. But of course, I already speak English. So I thought, well, hang on, because my program is aimed at intermediate English learners and above, that is, people who already speak English and who want to improve it, who want to overcome the intermediate plateau and become proficient. And that's kind of the level that I would say I have in Portuguese. In other words, I'm intermediate in the sense that I was intermediate at that moment, at the beginning of 2020. Because I could understand Portuguese, I just couldn't produce it, which is what many of my English clients report. So that's what I did. I implemented my own systems, and then recently I had a chat with a very good friend of mine, Dr. Maíra Fernandes de Melo, who is based in Rio de Janeiro, and we were able to get together and to chat about language learning as adults and the role that mindfulness practices have in our learning process and in our ability to use another language, which isn't our native language, in real life situations. So without further ado, here is my conversation with Maíra. I hope you enjoy. Ok, então a gente está aqui com a Maíra Fernandes de Melo, desde as montanhas do Rio de Janeiro. A Maíra é doutora em letras latino-americanas contemporâneas. Muito obrigada por estar com nós hoje, Maíra. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, acho que eu vou me divertir, estou adorando o seu cachorrinho ali atrás. Ela gosta de estar aqui sempre. Ok, então eu gostaria de falar com você de 3 coisas. A primeira é o sotaque, o sotaque do português. Daí o outro seria o teu aprendizagem do espanhol como adulta, porque eu sei que você viajou para continuar os teus estudos na Argentina e que você não falava espanhol antes. Não, então, nada. Como é que foi isso de aprender? Porque também tem que dizer que muita gente pensa que o português e o espanhol são parecidos, não tem problema não, mas não é o mesmo. Mais ou menos. Que o espanhol, né? Então, falar um pouco disso, a tua experiência aprendendo uma segunda língua de adulta. E o terceiro tema poderia ser o assunto da atenção plena na aprendizagem de uma segunda língua, né?
Eu acho que, apesar do português e do espanhol serem línguas irmãs, né, e nascido no contexto ibérico e tal, algumas coisas são muito diferentes. O sotaque é um deles, assim, a gente tem no português, pelo menos no português brasileiro, acho que ainda mais, uma forma cantada de falar muito mais aberta. E alguns fonemas mesmo, que se parecem muito mais com os fonemas do francês, por exemplo, do que do espanhol. E tem também, obviamente, o fato do Brasil ser um país muito grande, então são muitos portugueses brasileiros, né? São muitos sotaques diferentes aqui dentro. É mesmo. Você e eu somos parte de um grupo e tem gente no grupo que eu entendo melhor que outros e eu acho que é o sotaque. Sim, sim, com certeza. Então, quando você estava aprendendo espanhol, você tem algumas dicas para qualquer pessoa que está tentando aprender ou melhorar? Mais que aprender, é melhorar, porque muita gente que entra no meu programa, eles já falam inglês, mas eles querem melhorar. Então, que dicas você daria a qualquer pessoa que está tentando melhorar uma segunda língua? Olha, eu acho assim, da minha experiência, quando eu fui para a Argentina, eu fui morar lá e eu cheguei lá crente, exatamente isso que você falou, falando, portunhol, a gente fala, são línguas parecidas, eu vou me virar. E aí, eu me lembro, no primeiro dia, assim, eu fui com mais 2 amigos daqui da universidade também, que estavam no mesmo convênio, e aí a gente chegou de madrugada na cidade, eu morei em Rosário, e aí no dia seguinte a gente saiu, foi conhecer ali os arredores, e na porta do edifício, para a saída para a rua, tinha um aviso, que era al cerrar la puerta, hágalo despacio. E despacio não é absolutamente nada em português. A única coisa que se parece com despacio é despacho, que é uma oferenda dentro das religiões afro-brasileiras. E eu e o meu amigo, que também é professor e da área das letras e também é escritor, a gente ficou, gente, como assim? Eles querem que a gente faça um despacho para sair do prédio e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí, quando finalmente a gente foi num quiosque, comprou um chip, botou no celular, entrou no Google e botou despacio e descobriu que era devagar, que é uma palavra que não existe no espanhol. Então, assim, essas pequenas coisas são engraçadas, e o espanhol tem muito com o português, todas as línguas têm, né? O inglês tem também, mas essas coisas que você acha que são a mesma coisa, que você acha que é igual, e é completamente diferente e te põe em rascadas absurdas, assim. Coisas que funcionaram e que funcionam até hoje, que eu gosto muito de fazer, é ouvir música. Eu pego a letra e primeiro acompanho, e aí fico ouvindo a música. Isso, não sei se é coisa do ritmo, mas também me ajuda muito com o vocabulário, porque a música vem de vários lugares, tem letras de vários tipos, então isso me ajuda muito a escutar. Eu tento, hoje em dia já não mais, mas na época que eu estava começando, que eu precisava, eu assistia vídeos com a legenda em espanhol, porque aí eu conseguia garantir que o lido e o ouvido iam facilitar a minha aprendizagem, porque é assim que a gente aprende uma língua, né? A nossa própria língua materna, o português, eu aprendi ouvindo e lendo e identificando o que eu ouvia com a representação que estava escrito. Então a mistura, ouvir e ler ao mesmo tempo. Com a legenda em espanhol, porque isso vai acelerando, eu acho, principalmente porque o espanhol é uma língua mais rápida que o português. Isso acelera. Acha? Eu acho. Nossa, pelo menos o da Argentina,
é um desastre. Eu não sei se eles têm essa influência italiana forte. E também o sotaque argentino é muito diferente que outros sotaques latino-americanos. Sim, sim. Porque ainda, por exemplo, o colombiano, o equatoriano, o peruano, o mexicano, todos eles são parecidos. Bom, eles têm diferenças também, mas o argentino é muito diferente porque eles usam o muito, né? Me Sim. chamo. Isso daí faz uma diferença muito grande no É. ouvido. Show oi a la caixa. É isso. É. Então, qualquer É. pessoa que fala espanhol, que escuta você falando espanhol, imediatamente pensa, ela aprendeu na Na Argentina. Argentina. É. É muito argentino o teu sotaque em espanhol. E, por exemplo, o meu sotaque em português é brasileiro. Eu não entendo português do Portugal. Eu Claro. fui para lá faz 2 anos, fui no norte do Portugal, eu não entendia o que a gente dizia. Eu também teve esse problema com a palavra devagar quando eu cheguei no Brasil, porque eu queria que a gente falara devagar para mim, porque eu não estava entendendo. Então eu dizia despacio, por favor, e eles não sabiam o que eu estava. E eles continuavam rápido. Eu, o que acontece com a gente? Eu estou Mal pedindo educada. mas não é a mesma coisa. Bom, então, e finalmente, este assunto da atenção plena, você encontra algum enlace, Sim, como é sim, que pode com ajudar? certeza. É bom, eu sou da teoria e da prática que a atenção plena ajuda em todas as áreas da vida de um ser humano, né? Mas tirando isso, eu acho que a qualidade, a capacidade de estar presente, pelo menos a minha experiência é que se eu estou ali presente, falando sem esse processo mental de tradução, surpreendentemente a coisa flui melhor. Assim, e aí eu acho que eu fico mais fluida mesmo, sabe? Fico menos retraída e menos tentando pensar outras possibilidades, ou encontrar palavras. Eu acho que isso, sim, a qualidade da presença ajuda na hora de falar. Eu E não tinha pensado nisso. O que foi? Desculpa. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. E que mais? Desculpa. Não, eu acho que também na hora de ouvir, né, você ter a concentração para estar ali conseguindo entender, especialmente no caso do espanhol, que é uma língua mais rápida. E no início foi bem difícil, eu estava crente que eu ia arrasar, e foi bem difícil. Mas esta prática da atenção plena que nos convida a parar, a frear a mente, e como você diz, estar presente. Então, tem uma abertura que vai mais para lá que o intelecto, né? A gente não está tão presa no pensamento, então tem mais liberdade para não Sim, só escutar, mas também entender e falar também. Eu estou surpreendida com a minha capacidade de falar português depois de tantos anos de não ter nenhuma oportunidade de falar nem de ouvir. Tem sido só espanhol mais de 40 anos. Com certeza, o fato de eu estar nesse espaço dedicado à prática da atenção plena faz uma diferença na minha fala, primeiro porque eu me sinto acolhida, e eu sei também que se eu falar alguma coisa que não faz o menor sentido, as pessoas não vão me julgar, nem coisa nenhuma. Eu sei que as pessoas também estão com essa disposição para a escuta aberta, né? Mas como também é um lugar em que a gente pratica falar sem muitos filtros, sem se julgar, falar o que a gente diz, né? Falar do coração e tal,
acho que é mais fácil, porque como eu estou ali presente, eu automaticamente saio falando. Isso daqui é daqui, isso daqui é de lá. Isso significa que eu já estou mais, mais agora eu não sei dizer. que eu posso... Não pode cortar essa parte. Não, não, isso é importante porque não faz mal, né? Eu acho que você entende que eu estou dizendo que eu posso fazer a distinção. Como substantivo, eu conheço a palavra, mas eu não... Bom, distinguir. Distinguir, porque em espanhol seria distinguir, sem a gu. Então, aí eu não soube... Como é que eu digo isso? Bom, muito bem. Então, esse tipo de coisas com todo mundo vai acontecer. Todo mundo que tá falando uma segunda língua, daí tem uma parede, né? Como é que eu... E é muito, muito bom o que você diz de falar do coração, então fazer uma conexão mais direta entre a mente e o coração e falar assim. E também quem está escutando, né? Tomar em conta quem está escutando. Quem estivesse escutando está assim e está perdendo a paciência. Bom, isso não tem que ver com você que está falando e que está tentando comunicar alguma coisa? Claro. Não sei, eu acho que se eu pudesse dar, sei lá, uma dica ou alguma coisa assim, eu sou da filosofia que tem que falar. E eu saio falando. E às vezes, depois que eu falei, eu até me dou conta, eu falo, falei isso errado. No espanhol isso acontece muito porque a gente não tem os reflexivos todos, os objetos diretos, os pronomes, todas essas, se me dá, não sei o que, isso não existe em português. Então, várias vezes eu me pego nisso e falo, falei errado. Mas eu saio falando. E aí também é ter, e eu acho que isso a prática da atenção plena ajuda muito a ter esse centramento, né? É ter a confiança de que se o outro não entender, ou se ele me interpelar perguntando de novo o que eu quis dizer, que não conseguiu entender, isso faz parte da troca e da comunicação, né? Não é que eu estou errada, ou que eu não sei falar. E, na verdade, é que ninguém é obrigado a saber falar outra língua perfeitamente. Assim. Claro. Que se liberar disso também é importante. E o fato de você estar falando em espanhol ou em inglês significa que você tem a tua língua, que é o português, essa é a língua onde você mora, e o fato de estar falando em outra língua fala muito bem de você. Claro. Ainda quando você não fala, não você, mas vamos falar de mim. Ainda quando eu não fale ao 100% o português, mas é óbvio que o português não é a minha língua materna. Então, isso é bom, como você diz, que eu saio e eu procuro onde praticar o português. Mas isso não foi repentino, assim, que eu acordei uma manhã e disse, hoje eu vou... Não, aconteceu porque eu estava dizendo para o universo, mas como é que eu vou praticar o português? E aí chegou você, e você me convidou. Mas passou tempo antes de que isso acontecera. Antes disso, eu estava escutando, eu estava lendo, eu estava procurando o que ler no internet, e assim eu fui. Eu faço isso direto também, falo, isso ou eixo? Aí eu sigo falando, eu faço isso também. Você sabe. Então, muito obrigada por falar comigo hoje, estou muito contente de fazer esta troca. Sim, muito obrigada pelo convite, eu adorei também. Isso é divertido assistir. So there you have it.
feeling much, much better with my Portuguese in just a matter of a few months of implementing my own strategies. And it is so incredibly wonderful to be part of a group of people who are based in Brazil, speaking about their experiences in the context of mindfulness practices. And I'm a part of that. You know, and so now I'm thinking, well, actually, someday I might travel to Rio. I have friends there now. But in the meantime, thanks to this wonderful technology, I'm able to contact people in this language. I'm improving through my own methods. And if you're looking for a way of improving your English independently, but within a structured and supportive community, if you'd like to join my program, then I'll also leave a link to my website below, as well as a link to pick up a copy of my free guide to revolutionize your English. So make sure that you pick up a copy of that. The link will be below also. And I look forward to seeing you in the next video. See you soon.